Fala aí, pessoal. Bom, vocês já perceberam que esse ano de 2025 a economia do Brasil aí foi uma belíssima montanha-russa, né? Assim como praticamente em todos os anos aí. Isso daí não é novidade, né? A gente começou o ano todo mundo preocupado, dólar a 6 conto lá nas alturas, juros subindo. Mas agora que a gente está fechando o ciclo, as notícias acabaram surpreendendo um pouco, pelo menos a maioria dos analistas aí. O Brasil deve fechar 2025 crescendo 2,2%. Isso daí não é um número grande, mas ele é maior o suficiente para superar o consenso dos especialistas. E só que tem um porém, né, galera? Você percebe esse crescimento na sua vida, no seu bolso? Você acha que o seu poder de compra está melhorando? Ou você tem a sensação de que o dinheiro está cada vez mais curto? Sabe por que isso acontece, pessoal? É porque quem empurrou o Brasil para frente esse ano foram setores que a gente acaba não tendo contato todo dia, como a agropecuária, e aí não estou falando de pacote de arroz só no mercado ou pacote de feijão, eu estou falando de agropecuária de exportação mesmo, então eu estou falando de grãos e de carne para exportação, e também minério de ferro. Esses foram os dois principais setores que carregaram o Brasil nas costas aí. E aí sobra pra gente, pra mim, pra você, segurar as compras aí, apertar o cinto, porque tá tudo muito caro. 2025, para quem se lembra, vai ver que o ano começou realmente ligado no 220, aí, muito quente. A parte econômica do Brasil muito quente, não no sentido de economia aquecida, mas no sentido de incertezas. Existiam muitos boatos, muitas notícias, muita incerteza no ar. Só que quase um ano depois o cenário mudou. Existe hoje aí uma desaceleração da inflação que está aparentemente controlada. Algumas pessoas estão vendo até com certo otimismo aí o nosso mercado. A bolsa vem batendo máximas históricas atrás de máximas históricas, o que comprova esse otimismo, ainda que seja um otimismo tímido, vamos dizer assim, né? Sem muita convicção. Claro, foi uma bela transformação de lá para cá, mas a pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: como é que a economia saiu de um estado tão febril, tão doente, e passou para um estado de recuperação em tão pouco tempo? Para entender isso, a gente precisa olhar de perto algumas coisas que foram feitas lá no início do ano, no comecinho de 2025. O Brasil estava encarando uma situação bem complicada. A inflação estava voando. Existia aí um temor muito grande de um descontrole total da inflação. Ela estava já acima da meta. O mercado de trabalho, para piorar, estava bastante aquecido, segundo os números oficiais. Sim, isso é ruim, por incrível que pareça, tá? Porque o mercado de trabalho aquecido significa mais gente com dinheiro na mão. Mais gente com dinheiro na mão é mais gente consumindo. Mais gente consumindo é mais procura de produtos. E mais procura de produtos significa aumento de preço desses produtos. E aumento de preço de produtos significa ainda mais inflação. Então, realmente, a gente vê que era um cenário que, sinceramente, pedia aí uma atitude bastante impopular, por assim dizer. Tão impopular que o governo não teve coragem de mexer em nada nesse ponto de economia, pelo menos não para ajudar a inflação, né, para resolver esse problema da inflação. Foi o Banco Central quem teve que chamar aí o seu megazord, por assim dizer, para colocar ordem na casa, e ainda bem que conseguiu, pelo menos em termos. E quem seria esse megazord aí do Banco Central? Obviamente a taxa de juros, né, galera? Olha só esse número, o Banco Central chegou a 15% de juros anual. A nossa Selic, bem dizer, é de 15%. Isso foi em junho, tá? É um patamar muito alto. É um patamar que os especialistas costumam chamar de patamar restritivo, porque a ideia do Banco Central era restringir cada vez mais o acesso ao dinheiro, para que ele deixasse de ser caro. A ideia era pisar no freio da economia com muita força, porque só assim o país iria controlar a inflação. O remédio foi amargo,
foi amargo. Quem sentiu mais esse remédio foram as pessoas físicas, fomos nós, que vimos aí um desestímulo violento na aquisição de produtos, financiamento, contração de empréstimos, mas bem ou mal, isso começou a fazer efeito. Olha que interessante, a gente vê nesse gráfico aí o IPCA, que é a nossa inflação oficial, que a política do Banco Central realmente funcionou. As expectativas de inflação começam a cair durante o ano, o mercado então passa a acreditar que os preços dos produtos iam começar a ser controlados, e aí as projeções para frente, tanto desse ano de 2025 quanto de 2026, que já está batendo na porta, ficaram todas revistas para baixo. Claro, obviamente que uma subida de juros desse patamar, um tratamento de choque desses, vai trazer efeito colateral, não tem jeito. É evidente, né? Subir juros para segurar a inflação significa aí invariavelmente que a atividade econômica como um todo tende a desacelerar. Inclusive tem um relatório que eu li recentemente que fala justamente isso. Quem mais sentiu o golpe foi o consumo das famílias, porque com os juros de 15%, financiar qualquer coisa, galera, carro, geladeira, celular, banana, cueca, meia, fica um absurdo. O crédito seca, o orçamento começa a ficar apertado e as pessoas acabam comprando menos. O dinheiro começa a ficar muito caro. Isso foi o principal motor desse desaquecimento na economia, só que não foi só o consumo, tá? Isso daí poucas mídias eu tô vendo falar, mas o mercado de trabalho também sentiu o baque dessa elevação da taxa Selic. Esse próximo gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês mostra direitinho como que a criação de empregos acabou desacelerando, acabou perdendo fôlego ao decorrer do ano. Menos vagas foram abertas e até a quantidade de gente procurando emprego diminuiu. E aí vem um parênteses aqui, tá, pessoal? Porque é o seguinte, a gente está vendo aí os dados oficiais de desemprego, né, nas mínimas históricas aí praticamente, né, são mínimas acho que dos últimos 20 anos, enfim. Esse é o dado oficial que nós temos para trabalhar, então eu tenho que me virar com ele. É isso, é o dado que todo mundo olha, tanto aqui internamente no Brasil, quanto fora. Então, sendo falho ou não, sendo verdadeiro ou não, não importa, esse é o dado, beleza? E o que acontece? Se por um lado a gente tem aí essa quantidade de desemprego aí nas mínimas históricas, por outro lado a gente observa também, e isso também é um fato, é um dado, que está caindo muito a criação de novos empregos. Traduzindo isso, as empresas ou estão deixando de contratar ou empresas não estão mais abrindo no nosso país. Além disso, esse número do índice de desemprego poderia significar, em qualquer lugar normal do mundo, o seguinte: se tem pouca gente desempregada, é porque está todo mundo trabalhando, e isso é ótimo. Pois é, mas aqui as coisas não são bem assim. Também foi constatado que esse número de desemprego caiu não só porque as pessoas conseguiram emprego, sim, também, mas tem gente que simplesmente deixou de ser desempregada porque parou de procurar trabalho, desistiu de procurar trabalho ou resolveu partir para o mercado informal. E quem é empregado não está contente com o seu salário, porque embora esteja trabalhando, a pessoa que está ganhando salário, que é assalariada, está comparando e está vendo que hoje ela compra muito menos coisa do que ela comprava há um ano atrás. E aí entra de novo a história da inflação, a história de que os produtos e serviços que a população, que as pessoas consomem, elas não caíram o tanto que deveriam cair, então não deu para sentir essa queda no bolso, enfim. De qualquer modo, aquela inflação que estava descontrolada, que estava acima da meta, aquela economia começou a arrefecer. E não é que as coisas abaixaram de preço, porque quando a gente fala, a inflação cedeu, a inflação caiu.
Não é que o pacote de café passou de 20 para 15 reais, não. Ele só não está subindo na mesma velocidade que subia. E aí a conversa muda completamente. O que antes os economistas, a galera de Brasília, o governo, ficava se perguntando, até quando será que esse Banco Central vai subir os juros e não sei o quê? Agora a pergunta é outra. A pergunta é, quando é que o Banco Central vai começar a derrubar os juros? Porque realmente a gente chegou nesse ponto de virada, pelo menos é o que os especialistas indicam. Então, basicamente, a gente pode resumir a lógica para começar a cortar os juros em 3 pilares, tá? Em 3 pontos principais, que está aí na tela, inclusive. O primeiro, a atividade econômica desacelerou. Isso nós conversamos aqui, isso é fato. Segundo pilar, o mercado de trabalho não está mais tão aquecido, não está mais tão pressionado. E o terceiro pilar, e o mais importante de todos, é o cenário da inflação. A inflação melhorou, o dever de casa, pelo menos por parte do Banco Central no controle dos preços, foi feito, embora o governo não esteja fazendo dele. Aliás, está sendo o contrário. Sabe quando você está na escola e você faz trabalho em grupo e aí você percebe que um grupo de 8, de 10 pessoas só tem você fazendo tudo? E as outras pessoas, além de não ajudar, ficam brincando e gritando na sua orelha para te atrapalhar? É basicamente isso o que está acontecendo. O Banco Central é esse aluno que está sozinho tentando se concentrar e fazer o trabalho de casa. Agora, uma coisa que é super importante lembrar é que o Brasil não é o único país do mundo, ele não está sozinho no mundo. As decisões tomadas aqui são muito influenciadas pelo cenário internacional. Em 2025, no começo do ano, o cenário estava bem complexo, a gente tinha aí diversos conflitos pelo mundo inteiro, a gente tinha aí basicamente a política em si, voltando com tudo para definir novos rumos da economia. E no começo do ano, no primeiro semestre, a gente teve muita questão em relação ao protecionismo americano, por exemplo. Trump taxou geral, o Brasil ficou para trás nessa negociação em relação aos outros países. Teve país que já resolveu o negócio rapidinho, fez um acordo com os Estados Unidos. Mesmo com essa incerteza global, a economia norte-americana se mostrou uma economia forte, ela continua crescendo, só que por outro lado, a China, ela está bem fragilizada aparentemente. Tem muito problema lá na China, tem um problema imobiliário que eles não conseguem resolver. A China já falou que para o ano que vem, agora para 2026, está planejando novos incentivos para a economia. Então assim, se o governo deixar a economia se comportar do jeito que deveria, né, uma economia livre lá na China, o negócio fica muito feio, tá? Porque faz muito tempo que a China traz incentivos, né, injeta incentivos na economia chinesa, cada hora em um setor, cada hora em uma coisa e cada vez mais. E vai chegar uma hora que eu não sei o que vai acontecer. Nós vamos ver uma coisa aí que nunca antes foi visto na história do mundo. A Europa também estagnada, crescimento bastante modesto, bem pequeno. Com todo esse contexto que a gente conversou até aqui, tanto o contexto interno aqui do Brasil quanto lá de fora, para onde, Herrerias, nós vamos em 2026? Aí eu trouxe para vocês essa tabelinha de projeções, tá? A expectativa é que o PIB continue desacelerando um pouco. Eu sei que eu falei PIB meio estranho, mas não é assim mesmo. Então, o PIB que está sendo de 2,2% nesse ano vai desacelerar, segundo a projeção, para 1,7%. Além do PIB, nós temos aí a inflação. A projeção é de que ela deve ficar controlada na casa dos 4,1%. Só que a grande notícia realmente é aqui, ó, a projeção da Selic. A projeção é que ela termine 2026 em 12%. Ou seja, o mercado está esperando um ciclo de corte de juros ao longo de todo o ano, a começar já por janeiro. A expectativa é que em janeiro já ocorra um corte de 0,25%. Só que, claro, tem sempre um detalhe, e esse
pequeno detalhe, que na verdade é basicamente um mamute da era glacial, é que ano que vem é ano de eleição presidencial aqui no Brasil. Isso daí, historicamente, além de trazer muita volatilidade para o mercado, pode significar um gasto ainda maior por parte do governo, que tende em épocas eleitorais, claro que não é pensado em compra de voto, claro que não é pensando em dar esmola para o pessoal votar a favor de um ou de outro governo, é tudo uma grande coincidência, mas é fato que em períodos eleitorais aumenta-se muito a concessão de benefícios assistencialistas. A expectativa é que haja um início de um ciclo de queda na Selic, mas tudo pode virar do avesso e o Banco Central pode suspender esse ciclo de queda que eventualmente esteja surgindo aí a partir de janeiro, se o governo voltar a gastar ainda mais do que ele vem gastando. O trabalho duro o Banco Central está fazendo. Ele fez o ajuste, ele está preparando o terreno, está vendo aí o resultado para um novo ciclo de corte de juros. E um novo ciclo de corte de juros significa um novo ciclo aí de possível crescimento. Agora, a pergunta de $1 milhão que fica para o ano que vem é a seguinte: será que a política vai deixar a economia seguir esse plano traçado pelo Banco Central? Você acha que a questão das eleições vai atrapalhar a questão econômica do Brasil e vai ficar uma bomba ainda maior para 2027? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E a gente se vê em breve.